importante oportunidade para mostrar à sociedade que esse público pode ter o seu espaço no mercado de trabalho, nas universidades, nas escolas, nos grupos sociais e em outros lugares que pessoas não autistas já conquistaram. Mas sabe-se que ainda existem muitos obstáculos para que muita coisa seja colocada o quê? Na prática. Não são poucos os casos de preconceito, olha só, preconceito envolvendo cidadãos que convivem com o transtorno do espectro autista. Eu recebo hoje aqui no estúdio com muito prazer a doutora Luzia Raimundo, ela que é neuropsicóloga. Muito obrigada pela presença, viu? Capaz, obrigada pela oportunidade. Prazer conhecê-la, prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho mais sobre o autismo. Primeiro, doutora, o que é o autismo? Vamos lá. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o desenvolvimento neurológico dessa criança passa por alguns prejuízos já na gestação. Então, a criança já nasce com autismo. Ela não adquire através do tempo, né? Ela já nasce com, e a partir daí ela começa a ter algumas dificuldades ali já no início da primeira infância, né? Dificuldades essas que principalmente, né, estou generalizando, mas a maior parte dos casos acomete a linguagem, a interação social e algumas crianças os movimentos. Agora eu, pai, mãe, que estou em casa aqui, como é que eu vou identificar esses sinais? Como é que começa? Por exemplo, há um padrãozinho? Não. Cada criança desenvolve de uma forma. Como que eu sei que, poxa, tem alguma coisa errada, tenho que levar no neuro? Sim, é por isso que é chamado de espectro, porque para cada caso acontece de um jeito diferente, mas nós temos assim uma junção de vários sintomas que pode acontecer. Então, se a criança, por mais de 2 aninhos, ela não fala ainda, ela não caminha, ela não tem o controle, né, de alguns movimentos e comportamentos, é bom que os pais já estejam ali tomando esse certo cuidado e procurando uma ajuda especializada. Até 2 anos a criança já tem que estar falando e caminhando. Né? Ali com um aninho ela já tem que estar sentando, já tem que estar com a postura adequada, o pescocinho firminho. Então, se a pessoa identificar essas dificuldades, os pais, né, já precisa buscar ajuda especializada. E hoje nós temos essa ajuda especializada. Há um tempo atrás, quando se falava em autismo, os pais ficavam realmente perdidos, né, doutora? Hoje isso mudou. Mudou bastante. Que bom, né? Que bom que a neurociência ela evolui muito também, né? Temos muitos especialistas em autismo, inclusive em Cascavel, temos vários profissionais. A minha parte, como eu sou neuropsicóloga, o meu foco é a avaliação. Por isso que é tão importante. Nós fazemos essa avaliação quando há suspeita. Normalmente os neuropediatras pedem a nossa avaliação, né? Eles pedem para que aplicamos testes, escalas e fazemos aquela entrevista de anamnese com os pais para a identificação do autismo. Eu trabalho com reabilitação, mas o meu foco mesmo é mais avaliativo. E essa avaliação, quanto mais precoce, melhor para a criança? Com certeza, até porque o autismo ele pode ser estimulado. A criança ela pode levar uma vida normal, com qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Mas os pais não podem ser negligentes, eles precisam buscar ajuda, né? Alguns, como você disse no início, tem algum certo tipo de preconceito, né, com a APAE e as instituições especializadas, mas não, lá temos especialistas, né? Hoje em dia ainda tem a questão da inclusão nas escolas, mas nas escolas nós não temos, infelizmente, profissionais capacitados para receber essas crianças, né? Claro que a inclusão deve acontecer, mas primeiramente os profissionais devem estar capacitados para isso. Por isso que eu acredito que na APAE e outras instituições que nós temos aqui em Cascavel, é interessante que tenha, que os pais levem as crianças para lá para serem estimuladas. Doutora, e nós temos vários graus de autismo, né? Temos. Como que funciona? Temos sim. Antigamente utilizava-se muito o termo Asperger, né? Que era denominado autismo leve, e hoje evoluiu-se nessa questão da neurociência, então nós temos 3 níveis. O primeiro nível é autismo leve, né? Autismo moderado e autismo grave. O leve, ele acomete algumas questões da interação social, da linguagem, da interação, né? O relacionamento interpessoal com o outro. O autismo moderado, ele já vai prejudicar um pouco a questão dos movimentos, a questão também, claro, da linguagem, mas principalmente a criança ela vai ter assim muita sensibilidade a sons ou baixa sensibilidade também, algumas dificuldades na alimentação, no sono, na agitação, né? E o grave, nós temos vários prejuízos, né? Em todos esses e mais
sono, alimentação, dificuldade na interação e tudo mais. Mas, doutora, em relação ao diagnóstico, por exemplo, os pais que vão conversar, né, com os especialistas, assim, o que acontece? São feitos testes? Como que é essa conversa, essa primeira abordagem ali nesse momento que é delicado, né? Sim, então, o neuropsicólogo, ele faz uma avaliação neuropsicológica que é minuciosa, né? Primeiramente, nós fazemos essa entrevista com os pais e verificamos como que foi o neurodesenvolvimento dela, né? Essas informações que eu disse anteriormente. Até os 2 anos falava, não falava, consegue se comunicar, olha no olho, ela tem alguns movimentos estereotipados, que é bem característico do autismo. Então, fazemos essa entrevista, temos escalas e testes para avaliar o quanto que essas crianças têm dificuldades. Se vem com queixa da escola de atenção, aplicamos testes de atenção. Se vem com dificuldade de memória, aplicamos testes de memória. Se vem com dificuldade na interação familiar, nós investigamos o quanto que essa interação está prejudicando no dia a dia dela. E o tratamento, assim, a partir desse momento, o que é feito? É encaminhado esses pais para buscar esse tipo de tratamento, essa ajuda? Como é que funciona? É feito um trabalho em conjunto, né? Uma equipe multidisciplinar. Temos fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e neuropediatras, as TOs, também as terapeutas ocupacionais, para estimular esses movimentos. Então, a criança precisa de uma equipe multiprofissional para o tratamento. Claro que quando é um nível mais grave, como dissemos, é necessário entrar com medicação. Daí já é um trabalho mais do neuropediatra, mas normalmente são medicamentos que fazem esse controle dos comportamentos dela e tudo mais, né? Deixa a criança mais tranquila, mais calma. Então... Agora, quando o pessoal soube que nós íamos falar sobre o autismo aqui no programa, até me mandaram uma mensagem pedindo... Parece que... o autismo acomete mais meninos do que meninas. Tem alguma relação nisso, doutora? Tem sim. Tem estudos que comprovam que os meninos, eles são mais afetados por conta, assim, não tem uma explicação científica do porquê, mas em todos os estudos que foram feitos, foi comprovado que os meninos, eles passam por... podem ter autismo mais do que as meninas. A probabilidade é maior. A probabilidade é muito maior. Mas não tem, assim, uma explicação científica do porquê e tudo mais, né? Tanto que o autismo, ele é muito novo. Na década de 90 para cá, que começou a se falar mais, né? Antigamente já existia, mas não se falava. Então, assim, a partir da década de 90 que começou-se os estudos mais a fundo do que era o autismo e como trabalhar ele. Então, por isso que temos essas dificuldades hoje ainda. Com certeza, mas temos que superar essas dificuldades. Sim. Inclusive, essa questão de falar mais, o Núcleo Regional de Educação preparou um vídeo bem legal com uma família de Cascavel que fala justamente sobre essa questão do autismo e também escola. Veja só. Eu digo que o maior presente que a gente poderia ter recebido foi ter recebido esse garotão na nossa família. O primeiro momento é de negação, que a gente não quer acreditar que o nosso filho é diferente dos demais. Depois vem a culpa da gente achar que fez alguma coisa errada, que a gente não agiu de forma correta ou que a gente tomou alguma coisa que interferiu. E depois vem a aceitação, né? Que a gente descobre que tem tratamento, a gente descobre que tem um caminho a ser seguido. No caso da discriminação, ela é sempre muito sutil. Em qualquer lugar que a gente esteja, a gente percebe, é uma forma bem velada de preconceito, mas existe sim, e o Victor sofre com isso no dia a dia. Dói, com certeza, porque a última coisa que a gente quer é que o nosso filho seja tratado diferente. Eu gostaria que as pessoas, de um modo geral, quando olhassem para o Victor, pensassem, bom, tá aqui um menino, que ele tem um comportamento diferente, ele tem uma forma diferente de encarar o mundo, mas ele é uma personalidade tão interessante, ele é uma pessoa tão interessante que vale a pena eu conhecer ele melhor, vale a pena eu compreender quais são as dificuldades dele, vale a pena eu compreender quais são os medos, vale a pena eu tentar ajudar ele a ser inserido naquele ambiente. Pra gente é doído perceber que as pessoas não compreendem e não entendem que ele tem esse jeito especial para trazer a gente um olhar diferente para todos os momentos da nossa vida, né? E ele é sincero, se ele gosta para valer, assim como ele não gosta, ele também não vai medir palavras. Então, eu acho que não tem uma forma melhor de ser sincero do que ser autista. Então, eu gostaria que as pessoas encarassem ele assim, como uma pessoa autêntica, né? Alguém que tem muita coisa bacana, muita coisa legal pra gente olhar e se espelhar nele, né? E ver que tem riqueza nisso. Ver que tudo que ele faz tem amor, porque tudo que ele faz com amor. Que eu sou especial. O Victor, eu considero o maior tesouro que eu já pude receber na minha vida, eu considero esse menino. Meu amigão. Ele trouxe uma riqueza muito grande para nossa vida.
Que lindo, realmente a inclusão começa no coração. Parabéns, Victor, parabéns aos papais aí, o papai e a mamãe. Muito bom, que exemplo, que família, muito lindo mesmo. Agora, doutora, a gente falava aqui enquanto o vídeo passava, que há essa questão mesmo relacionada aos pais, o choque, né? O primeiro baque, digamos assim. É claro que ninguém sonhou. Quando a mãe está grávida, os sonhos são outros, né? O meu filho vai ser isso, é profissão, a gente fica muito volátil a essas questões. E daí quando acontece, eu acho que daí vem até uma parte de preconceito no primeiro momento dos pais, doutora. Conta pra nós. Sim, como você disse, né? Os pais eles não estão preparados para receber uma criança especial em casa. Né? Por isso que eu oriento sempre, quando chega casos, para que os pais também façam terapia, para que eles passem por esse processo que nós chamamos de luto. É uma forma de luto, porque é uma perda, porque você já idealizou psicologicamente o filho que você queria e quando ele chega até você ele não é daquela maneira, né? Então é importante para que os pais façam psicoterapia e também para que eles busquem essa orientação, né? Busquem essa orientação com um profissional especializado que vai orientar, que vai dar dicas, que vai acompanhar o desenvolvimento dessa criança, né? Até, não sei se eu posso falar, mas eu tenho a minha página do Facebook, do Instagram, onde eu coloco várias dicas, onde eu dou dica para os pais saberem como lidar com as crianças, com os filhos. E isso é muito importante porque os pais, nesse momento, eles precisam realmente de força e um ajudando o outro e também saber mais sobre, né? Porque até você não ter um filho autista, raramente pesquisa-se ou fala-se com outras pessoas sobre o autismo. Sim. Claro que, como a doutora bem disse, da década de 90 para cá, fala-se mais sobre esse assunto e até algumas pessoas dizem, mas é que aumentou o número de autistas. Vê-se dessa forma ou não? É que o diagnóstico passou a ser outro? Isso, como eu disse antes, a neurociência ela está evoluindo. Então, hoje em dia, o diagnóstico ele é mais exato do que antigamente. Antigamente, talvez se a criança tinha uma dificuldade na interação, ele é tímido, ele é vergonhoso. Não era se visto como o autismo mesmo, como é hoje feito exatamente, né? Como temos técnicas mais especializadas para isso. Então, às vezes era visto como uma timidez, como uma dificuldade normal e realmente não era. Aquela criança sofria muito no meio e na socialização. Então, vamos parar de sofrer, os pais também, tem como ajudar, tem meios de fazer isso. Muitíssimo obrigada, doutora, Obrigada pela participação, por ter participado aqui com a gente, viu? Obrigada. Obrigadão mesmo.